Paz do Senhor Jesus Cristo, sou o presbítero Leonardo, estou aqui nesta noite com o pastor Moacir Melo, presidente da Assembleia de Deus Adonai aqui em Manaus. Paz do Senhor, pastor? Paz do Senhor, Léo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer nós estarmos mais uma vez fazendo aqui o podcast da Assembleia de Deus Adonai, trazendo para você um assunto pertinente, né, ao nosso tempo, a história da nossa denominação, que é o batismo com o Espírito Santo. A importância do batismo com o Espírito Santo para a igreja de hoje. E é importante a gente conversar sobre esse assunto porque ele está sendo deixado de lado. Sim, é verdade. Hoje em dia a gente não vê tanta busca pelo Espírito Santo como era no tempo do Senhor, claro que é mais experiente que eu, e no tempo da minha juventude, né? Então, começar perguntando para o Senhor, pastor, o que é o batismo com o Espírito Santo? Então, biblicamente, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Toda pessoa, quando ela aceita Jesus, dentro da visão pentecostal, ela aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é um algo a mais, é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que nós possamos fazer a obra do Senhor com mais ousadia. A gente vê isso na história da própria igreja. Jesus soprou o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Eles foram fazer a obra de Deus. Mas Jesus deu a ordem lá em Atos 1:8, ficai em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então a primeira coisa que eu aprendo, presbítero, que eu sou batizado com o Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Então o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder para que eu possa fazer a obra de Deus. Né? E é isso que a gente vê nas Escrituras. E todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. A gente vê o exemplo de Pedro. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, tinha umas características, mas você vê que lá em Atos capítulo 2, quando ele é batizado com o Espírito Santo, e a igreja, né, cerca de 120 pessoas estão ali falando em línguas, estão ali na presença do Senhor, sendo batizado, e é aquele certo alvoroço ali no meio. Pedro se levanta e fala, o que está acontecendo aqui agora é que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí ele começa a pregar, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitam Jesus. O batismo com o Espírito Santo, ele te dá essa unção, essa graça, essa ousadia, para que você possa pregar com muito mais intrepidez. É extremamente importante, presbítero, nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo para a igreja de hoje. E não importa a denominação, porque o batismo com o Espírito Santo independe de denominação. Né? O batismo com o Espírito Santo é para o nosso tempo e é para a igreja de Cristo. Qual é a diferença entre batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas? Consegue citar a diferença pra gente? Sim. O batismo nas águas, Jesus deixou duas ordenanças. Batismo em águas e Santa Ceia. O batismo em águas, ele tem a centralidade do seguinte: a pessoa reconhece Jesus como seu Salvador, ela se arrepende dos seus pecados, ela tem Jesus como Senhor, logo ela se batiza. No momento em que ela faz a confissão de fé dela e ela desce as águas batismais, ali está representando que ela morreu para o mundo, e quando ela ressurge das águas, ela está vivendo uma nova vida em Deus. É um símbolo. Mas ninguém se batiza nas águas para ser salvo. As pessoas se batizam porque já são salvas. Já receberam Jesus. O batismo em águas não salva ninguém. Porque se salvasse, o ladrão da cruz
não teria É. subido, porque ele não teve oportunidade de se batizar. No entanto, todo cristão deve cumprir essa ordenança do batismo em águas, porque o batismo em água ele remete ao arrependimento da pessoa em relação a Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso meus pecados, e aí ele se batiza em águas. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que o crente venha testemunhar Jesus para aqueles que não o conhecem. Por isso que é extremamente importante. Essa é a diferença. Batismo em água é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra totalmente diferente. Então, um batismo que é nítido, né? Que é o batismo nas águas, que nós passamos, a gente vai lá, e é um batismo físico. Sim. Agora o batismo espiritual, o batismo no Espírito Santo É algo é espiritual. algo espiritual. E como a gente lida com isso, que é algo espiritual, separar a emoção que a gente vê na internet e vê também cotidiano em algumas igrejas, é a pessoa que está com alguma emoção e acha o que está sendo batizada com o Espírito Santo. O senhor pode descrever a sensação de ser batizado com o Espírito Santo? Olha só, o batismo, todo crente tem emoções, né? Mas eu quero falar para vocês o seguinte: uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas Paulo adverte que aquele que fala em língua, ele edifica a si mesmo. Então o crente ele deve ter entendimento, né? Os nossos cultos, ser batizado com o Espírito Santo não é sinônimo de ficar rodando, e aí um culto onde não tem um tempo para a palavra, né, um tempo generoso para a palavra, porque hoje em dia a gente tem visto aí que as igrejas canta, e quando chega a palavra é 15 minutos. E a palavra é prioridade para uma igreja crescer de forma sadia. Mas no sentido espiritual, uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai ser tomada, né, ali pelo Espírito Santo, ela vai estar consciente, ela não perde a consciência, que nem eu vejo muitas pessoas falar: eu estava ali falando em línguas e Deus me tomou e eu não sei o que aconteceu. Então não foi Deus. Não foi Deus, foi o demônio. Quem tira a consciência das pessoas é o demônio. Deus não tira. Né? A pessoa Possuir, né? foi possuída. A pessoa, eu tô cheio do Espírito Santo, vou sair rodando, vou bater nas coisas, quebrar as coisas. Isso também não é o Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo, ele é ordeiro, ele tem ordem e decência no culto, e é importantíssimo que ter autoridade não quer dizer que eu vou ficar gritando igual um doido, berrando igual um doido, urrando, que nem a gente viu pessoas aí urrando como leão. Isso aí não quer dizer nada. O batismo com o Espírito Santo, volto a dizer e reafirmo, o batismo com o Espírito Santo, ele serve para te capacitar para você fazer melhor a obra de Deus com mais autoridade, com mais vontade, com mais desejo, com mais fervor. O batismo com o Espírito Santo, ele trabalha isso. Um desejo ardente de você estar fazendo a obra de Deus. Você vê que os discípulos, depois que foram batizados, eles não tinham problema nenhum em enfrentar qualquer dificuldade. Por isso que muitos deles foram cerrados ao meio, outros morreram decapitados, outros foram lançados para os leões, outros foram, no caso de Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado. Então, eles não tinham medo de nada, porque o Espírito Santo os encorajava a enfrentar as dificuldades de pregar o Evangelho. E é isso que as nossas igrejas, principalmente no Brasil, elas precisam da unção do Espírito Santo. Muitas pessoas, presbítero Léo, falam que o Brasil está vivendo um tempo de avivamento. E aí eu pergunto a você, o que está produzindo esse avivamento? Que avivamento é esse? Né? Onde a gente está vendo a corrupção aumentando, onde você está vendo a maldade aumentando. A igreja ela precisa buscar a presença de Deus e a unção do Espírito Santo para dar sabor. Né? As pessoas estão preocupadas com um monte de coisa,
Mas aonde o evangelho entra, ele traz libertação. Aonde o evangelho entra, ele traz transformação. Então, que avivamento é esse que o Brasil está passando? Há um aumento enorme de número de igreja. Quantidade de pessoas não descreve avivamento. O que descreve com avivamento é uma vida santa, é uma vida separada, é uma vida de fervor na presença do Senhor, de continuidade. Se a igreja de Cristo buscar o batismo com o Espírito Santo, vai ter uma vida de oração, vai ter uma vida de renúncia, vai ter uma vida... Nós vamos estar orando pelos nossos políticos, pelos nossos governantes, pelas autoridades e não amaldiçoando. Como a gente tem visto aí, avivamento, a gente quer unir e não separar. Então, a gente pode relacionar o batismo com o Espírito Santo com dom espiritual? Eu falo para você que não há dons espirituais, a porta de entrada, de acesso para os dons espirituais é o batismo com o Espírito Santo. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, ele vai falar sobre ali alguns dons espirituais. E ali ele cita 9. Né? Os 3 primeiros serão dons que estarão utilizando da fala, né? Que é variedade de línguas, profecia e interpretação. Né? Então, a gente vai ver ali a fala. Os outros dons são os dons que a gente fala de poder, que é fé, dons de curar e maravilhas. É um dom de execução. E os outros 3 é os que a gente chama de dons de revelação, palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Todos esses 9 dons, eles só podem ser utilizados a partir do batismo com o Espírito Santo. Sim. E o senhor concorda que esses dons são feitos para ser utilizados na igreja? É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, é para o aperfeiçoamento do corpo. Sim. E de maneira nenhuma esses dons devem ser usados para a glória própria. Né? Pessoas que fazem do dom que o Senhor deu um meio de vida e um ganha-pão. Não. É para servir a igreja. É para servir, né, ao Senhor em prol do trabalho da obra do Senhor. Todos esses dons, principalmente esses dons que fazem algo que eu falei, que é o dom da fé, o dom de curar e o dom de maravilhas, né, eles são extremamente importantes porque eles vão estar executando uma tarefa, executando alguma coisa, né, fazendo alguma coisa. E eu não posso tirar proveito disso. Eu tenho que servir a Deus com sabedoria, mansidão e humildade. E as pessoas serão beneficiadas com isso, e não eu. Venha na minha igreja porque eu tenho o dom de curar, mas você vai ter que dar uma oferta de 10 mil reais. Você vai ter que dar uma oferta de... Não é isso que a Bíblia nos ensina. Né? A Bíblia é bem clara que é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É uma revelação à distância. Às vezes começar a revelar aqui na vida do irmão ali, fazer uma live e começar... Mas manda uma oferta, manda e a gente vê, gente, que em momento nenhum Jesus nos ensina isso. Né? O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos para a gente. Recebia a ajuda da igreja, mas ele não era um inútil. Ele não era um qualquer. Ele fazia tenda, ele corria atrás. A todo momento ele tentava não ser pesado para a igreja. E aqui eu coloco, não é errado o obreiro receber o salário. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. No entanto, a igreja não é lugar de comércio, né? E a gente tem que fazer isso tudo com amor. Cabe à igreja cuidar do seu pastor, cuidar dos obreiros. No entanto, é de forma moderada, não é para as pessoas enriquecerem, como a gente vê em muitos lugares e muitas pessoas. O evangelho é para cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do necessitado, né? Esse é o evangelho que Tiago nos apresenta. E os dons espirituais é para cuidar, né, dos mais necessitados
e assim a gente ensinar as pessoas verdadeiramente servir as pessoas com os talentos que Deus tem entregado à sua igreja. O senhor falou aqui da diferença dos batismos. Mas o senhor acha que há uma ordem? Primeiro a pessoa tem que ser batizada nas águas para depois ela ser batizada com o Espírito Santo? Ou a gente vê que tem casos de pessoas aí que aceitei a Jesus hoje e já estou sendo batizada com o Espírito Santo. Que ordem o senhor acredita? Tanto que o senhor acredita quanto biblicamente? O que o senhor explica para Olha gente? assim, isso independe, até porque o batizador não sou eu e nem você. Né? Quem ortoga o batismo com o Espírito Santo é Cristo. E o executor dessa ordem é o Espírito Santo. No entanto, a gente percebe que para ser batizado com o Espírito Santo só tem, na grande maioria das vezes, só tem uma receita de bolo. É buscar. Você vê que depois que Jesus foi assunto ao céu, os discípulos foram para Jerusalém e passaram 10 dias. 10 dias orando de forma ininterrupta, diretão. No final desses 10 dias, o Espírito Santo desceu e ali ele batizou 120, né, que é o que está nas Escrituras. Não tem uma ordem. Primeiro você vai ser batizado com o Espírito Santo e depois você vai ser batizado nas águas. Eu entendo que uma pessoa, ela para ser batizada nas águas, a ferramenta que ela tem que ter é a fé. Ela tem que crer que Jesus é o Senhor, ela tem que crer que o Senhor é o Salvador da vida dela, logo ela pode se batizar, se ela fizer a confissão de fé. Na nossa denominação e na nossa igreja, no nosso estatuto, nós estabelecemos uma idade padrão para batismo em águas, que é 12 anos. E aqui, na nossa igreja, eu estabeleci que toda pessoa, para ser batizada em águas, ela tem que fazer o discipulado, para ela entender os passos que ela vai estar dando na presença do Senhor. Muito importante. Mas, biblicamente, não está escrito que tem que fazer discipulado, nada disso. Ela tem que confessar a Jesus como seu Salvador. Se ela entendeu a mensagem... Porque, por exemplo, nós vamos ver uma passagem muito interessante a respeito de batismo no Novo Testamento, quando Filipe, o diácono, ele é transladado e lá está eunuco, lendo e não entendendo, e aí Filipe pergunta, entendes o que lê? E ali ele explica, fala do batismo, ele vê a água, o que me impede? Nada me impede. Então desceu, foi batizado. A receita para ser batizado é a confissão de fé. Se confessou Jesus como Salvador e Senhor, logo está liberado para ser batizado. Na nossa denominação, Assembleia de Deus, existe esse padrão, né, da pessoa fazer o discipulado. Acho que em quase todas as igrejas históricas, que têm há mais de 100 anos, como a nossa, as pessoas fazem um discipulado para ser batizada. Né? Mas, colocando bem, de forma bem honesta e teológica, não está isso na Bíblia. É a denominação que estabelece esse padrão. E então que no início, né, no início da nossa conversa aqui, a gente estava falando sobre busca. Que antigamente a gente viu que as pessoas buscavam mais. Não que hoje não tem ninguém que busque, mas a gente via que era como o senhor falou aqui, era uma receita. Os jovens chegavam, buscavam com fervor, e muitos jovens eram batizados com o Espírito Santo muito novos. E eu mesmo já comecei a ter visão, revelação já bem novo, já antes dos meus 18 anos. E hoje a gente vê que a juventude em diversos lugares, né? A juventude tá meio apática e parece que não dá tanta importância para isso. O senhor tem essa visão? Sim, a igreja hoje ela tem vivido momentos diferentes da igreja no passado. No entanto, e aqui fica o alerta para nós do ministério, nós temos que voltar a pregar mais sobre esse assunto.
Porque a igreja, ela precisa não só ouvir a ministração, mas, de certo modo, a gente buscar mais o batismo com o Espírito Santo. Porque você vê que não são todos os cultos que a gente busca. Sim, sim. Mas quando, no passado, a oportunidade que a gente tinha, você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente que nós vamos orar. E a gente perdeu essa prática. Durante a caminhada, a gente perdeu essa prática. Então, nós temos que voltar a essa prática de incentivar as pessoas a buscar o batismo com o Espírito Santo, que é extremamente importante. Agora, muita gente não está buscando o batismo com o Espírito Santo porque tem gastado muito seu tempo nas mídias sociais, usando o celular. Então, nós temos que se voltar para a palavra, que é o mais importante, para a palavra, para a oração, e assim a gente vai priorizar as coisas que vêm de Deus. O meu conselho para cada um dos irmãos que vai ouvir aqui essa palavra, essa conversa entre mim e o presbítero Leonardo, é que nós devemos pisar no freio e voltar às velhas práticas que são novas, que é oração, leitura da palavra e busca dos dons espirituais, busca do batismo com o Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. É a Certo. vontade de Deus pra gente. A gente vê que muitas pessoas falam da atual geração, né? Que a geração atual não busca, que a atual geração, enfim. Mas a gente também vê uma liderança que não faz o papel, né? Sim. Que, poxa, é muito fácil julgar a juventude, é muito fácil a gente julgar, mas como o senhor falou, de a gente pegar e, vamos chamar o pessoal, vamos incentivar, vamos ensinar e falar mais sobre o tema, porque muitas igrejas já não falam mais sobre esse tema, deixam o Espírito Santo de lado. Fala-se mais sobre prosperidade, fala-se mais sobre muitos outros assuntos, falam até mesmo sobre a vinda de Jesus, mas não falam sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, que o pastor falou aqui, o pastor alertou que a gente pode entender como uma ferramenta usada dentro da igreja para a igreja. Então a gente vê que hoje a liderança ela não está muito preocupada com esse assunto. O senhor concorda com isso? Sim, concordo. E aqui eu me coloco como sacerdote da igreja, como ministro da igreja, como você também é ministro, que nós somos repreendidos pelo Senhor hoje. Sim. Nós somos repreendidos pelo Senhor hoje para se voltar para a prática da exposição da palavra desse assunto. E a maior coisa que eu via no meu passado era o exemplo dos cristãos, dos crentes. Sim. Aquela sede de buscar o batismo, aquela vontade vinha, o avivamento era algo comum dentro da igreja. Sim. Né? E a gente fala assim, eu lembro na minha mocidade nós tínhamos 70 jovens, e os 70 eram batizados com o Espírito Santo. As pessoas buscavam os dons espirituais e era tremendo. Na minha juventude eu vi cego ver, eu vi paralítico andar, eu vi mudo falar, porque era normal nos cultos. Não existia um culto, vamos fazer uma campanha para ter batismo com o Espírito Santo. Era normal, era durante o culto. Durante o culto. Então, é essa prática de ensinar o povo a buscar em oração na sua casa, nos cultos de oração na igreja, a leitura da palavra, o jejum. Isso começa a acender, né, a fé, o desejo, começa a acender e vai fluir naturalmente, presbítero. Vai fluir naturalmente o avivamento bíblico produzido pela palavra. E esse compromisso a gente faz, da gente agora incentivar as pessoas a estar buscando mais, né, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, ter uma vida mais consagrada ao Senhor em nome de Jesus. Como é que foi a experiência do senhor, a primeira experiência com o senhor, o batismo no Espírito Santo que o senhor teve? Meu batismo com o Espírito Santo eu tinha, se não me falha a memória, 15 anos de idade. Eu estava num culto de jovens, na época eu tocava bateria, e nós fomos para um culto de jovem, e quando nós estávamos tocando um hino, eu fui batizado tocando esse hino. A letra do hino falava assim: tem alguém querendo me derrubar,
tem alguém querendo me destruir, mas não vai conseguir porque tem sangue aqui. Aí o refrão falava: quem é este homem de fogo? Vai queimando este corpo, transformando num vaso de ouro, vaso de fogo, vaso cheio de poder. E no momento que a mocidade da igreja, os jovens da igreja estavam cantando esse hino, eu comecei a falar em línguas e fui batizado com o Espírito Santo. E continuei tocando o hino normal, né? Não perdi os sentidos, não fiquei um baterista louco, né? Derrubou a bateria. Derrubei a bateria, chutei, né? Nada disso, tudo com muita consciência. E acabou o culto, eu muito feliz porque tinha sido batizado com o Espírito Santo, entrei no ônibus, e aí no ônibus as pessoas passavam ali por mim e glorificavam a Deus porque eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, e muitas pessoas começaram a sentir a presença de Deus, os jovens chorando dentro do ônibus. Eu fui deixar minha namorada, que hoje é minha esposa, né, em casa, e quando a gente chegou na casa dela, o líder da mocidade, na época, o diácono Moisés, hoje é pastor, mandou me chamar porque uma pessoa caiu endemoniada. E no primeiro dia do meu batismo com o Espírito Santo eu já fui expulsar demônio. É o combo, o combo, foi o combo. Já foi assim. Aí a gente foi lá expulsar o demônio de uma pessoa que estava possessa, e já trabalhando, porque é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para você servir ao Senhor, né, na obra do Senhor. Então, meu batismo com o Espírito Santo já foi desse jeito aí. 100% fogo puro e partindo para cima. Como o senhor disse, né? O domínio próprio, Deus te transforma num alienígena, não vem te abduzir. Uma vez tive uma experiência que eu vi um irmão que ele estava gerando poder, rodando no poder, como muitos dizem. O irmão, ele não perdeu a consciência dele. Nós estávamos numa mata escura, não tinha, era zero luz mesmo. Nós estávamos em oração e Deus começou a usar aquele, que é um pastor hoje em dia, Deus começou a usar esse irmão, e tinha muitas pedras, porque tem muitas pessoas aí que caem dentro do terreno limpo, né, num piso limpinho, que não tem nada, a pessoa cai, tropeça, sai derrubando tudo. Mas olha como é que Deus age, Deus faz. Tinha um terreno todo íngreme, cheio de pedra, era perto de uma cachoeira, nós estávamos orando na mata, e o irmão estava lá. Deus usou aquele irmão, entregar a profecia e tudo mais, enfim, pra gente ver como é que Deus trabalha, né? É com ordem e decência. Sim. Eu já vi muita coisa que não convém nem falar, que as pessoas falavam que é o Espírito de Deus, mas não tinha nada do Espírito de Deus. Né? Então o batismo com o Espírito Santo não deixa ninguém desajeitado. Né? O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação de poder. Às vezes as pessoas querem mostrar que está cheio do Espírito Santo e começa a fazer um monte de presepada. E o avivamento não é isso, o batismo com o Espírito Santo não é isso. O batismo com o Espírito Santo é um fluir de Deus, né, que a gente sente e a gente experimenta, e só quem recebe tem a dimensão do que é. Não adianta que quem não saboreou, né? Quem não vivenciou não vai entender nunca. Precisa buscar para ter essa experiência na presença de Deus. Amém, pastor. Amém. Então, esse é Que Deus abençoe vocês e que fique aqui o alerta, né, para que você venha buscar o batismo com o Espírito Santo e seja cheio do Espírito Santo para servir ao Senhor com alegria. Deus abençoe vocês. Obrigado aí, presbítero. Amém, Até pastor. a próxima. Até a próxima. Fica na paz, que Deus abençoe vocês.